Amém, irmãos? Peço que você abra sua Bíblia no livro de Romanos. O tema do nosso mês é... Romanos capítulo 10. Mas antes de lermos, eu queria só eu fui no Google, coloquei assim no Google para imagens e coloquei escolhas, aí apareceu isso. Cadê? Nada. Não apareceu nada. Aí apareceu uma salada, aquela coisa linda, maravilhosa. Ninguém jantou, né? Então vai dar fome. Quando nós estamos tentando manter a forma, nós temos duas escolhas. Ou hoje meio-dia você come, ou amanhã você come um prato de salada bonito como esse. Tá dando para enxergar aí? Tá dando para enxergar? Você come um prato de salada lindo como esse, olha que coisa mais linda. Ou você escolhe um prato desse. Você escolhe. Olha que carne bonita. As veias do coração chegam a fazer assim, né? Mas quando um prato de salada bonito como esse, o pior é quando te dão só alface, cebola e tomate. Aí que dói. É muito pior. E na hora da sobremesa? Ai, aquela dúvida cruel. O que eu como na sobremesa? Uma torta de chocolate ou uma maçã? Aí fica aquela, uma torta de chocolate ou maçã? Maçã ou uma torta de chocolate? Mas às vezes a gente pode ser feliz e meter o pé na jaca e comer uma grande torta de chocolate, com chantilly, com direito até uma cerejinha em cima e comer feliz da vida. Mas são escolhas. Entre essas e outras, no dia a dia, nós temos que fazer escolhas. Essa é a verdade. E muitas vezes nós nos colocamos em situações em que nós temos que parar. Então a escolha, você tem que fazer a escolha quando não se dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, você tem que fazer uma escolha. Ou você vai para cá, ou você vai para cá. Ou você faz X, ou você faz Y. Não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas essa é uma escolha que nós precisamos tomar, né? E dependendo da escolha que nós fizermos, as consequências virão. De acordo com as escolhas que tomarmos, as consequências também virão adiante delas. E nesse texto de Paulo, aos Romanos, capítulo 10, antes de ler o texto propriamente dito, que já foi lido aqui pela Ivonete, eu queria só entender algumas coisas. É que Paulo, quando ele escreve esse texto que a Ivonete leu, todos os irmãos estavam aqui quando foi lido o texto. Acende um pouquinho a luz, Reginaldo. Nossa, eu peguei uma Bíblia com a letra pequena, mas não estou chegando. Quando ele leu esse texto, do versículo 9 até o versículo 15, que é o texto que nós vamos seguir mais especificamente dentro dessa nossa meditação, mas só para os irmãos entenderem, Paulo ele está escrevendo aqui aos romanos. Paulo, como ele mesmo diz, ele era um cidadão romano. E no início do capítulo 9, início do capítulo 10, Paulo apresenta uma preocupação extrema quanto ao modo em que os romanos e também judeus que se convertiam ao cristianismo pensavam sobre a salvação. Como eles pensavam sobre a salvação e como eles buscavam a salvação. E Paulo está demasiadamente preocupado com isso. Por quê? Porque o povo buscava a salvação, mas de que forma? Por meio de suas ações. Então, só para você entender, no capítulo 9, versículo 32 e 33, vamos ler lá, você pode abrir na sua Bíblia e acompanhar. Só para vocês entenderem a preocupação que Paulo tem com respeito à maneira como o povo buscava e entendia a salvação. Então, o versículo 32 diz assim, começa a ler a partir do versículo 30, capítulo 9, versículo 30, diz assim: o que vamos dizer então? Vamos dizer isso: os não-judeus
que não procuravam ser aceitos por Deus, foram aceitos por meio da fé. Os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus, foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceitos por Deus, não encontrou o que estava procurando. Esta é a nova tradução da linguagem de hoje, o texto está bem explicado. Versículo 32. E por que não? Ou seja, por que eles não encontraram a salvação que eles estavam procurando? Porque eles procuraram alcançar isso por meio das suas próprias ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como dizem as escrituras sagradas, e aí o texto continua. Então Paulo está preocupado porque esses irmãos estavam buscando a salvação pelos seus esforços, pelos seus próprios meios. Eles receberam uma lei de Moisés, mas antes de Cristo, essa lei os guiava, e essa lei dava a eles a salvação. Quem obedecia à lei encontrava a salvação. Mas, mesmo depois de Cristo, eles entendiam que, e eles acreditavam e buscavam a salvação por meio do cumprimento da lei. E eles entendiam isso, tinham que fazer algo para merecer. Então eles tinham que cumprir a lei, guardar o sábado, fazer isso ou aquilo outro, para merecer a salvação. E Paulo está preocupado com isso, porque ele está dizendo assim, olha, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer não vai mudar a aceitação de Deus para comigo. Então nós precisamos fazer nada para receber a salvação, porque se nós fizéssemos alguma coisa para receber a salvação, para sermos salvos, Cristo não teria morrido na cruz. Se algum esforço humano meu me trouxesse salvação, Cristo não teria morrido. Concorda? Ele morreu justamente porque todo esforço humano seria inútil para alcançar a salvação. E aí o povo judeu está cercado pelas tradições, pelas leis, pelas regras, e eles confundiam as coisas, eles confundiam bons costumes com vontade de Deus. Então o tempo todo eles estavam confundindo isso. Só para vocês terem ideia, em Lucas 11, a partir do versículo 37, Jesus, depois de despedir a multidão, um fariseu convidou ele para jantar. Disse: Jesus, vamos em casa, vamos lá jantar. Jesus andou o dia inteiro, ele pregou, ele ensinou, ele estava suado, cansado, certamente com muita fome, e aí recebeu esse convite para um jantar. E Jesus entrou na casa do fariseu, já foi logo sentando na mesa, vocês podem ler o texto, ele fala isso, já foi logo sentando à mesa e começou a comer. E o fariseu começou a olhar assim e falou assim: mas você não vai lavar as mãos para comer? Por quê? Comer sem lavar as mãos era uma afronta à lei. E para eles, tudo isso era a lei de Moisés, tudo isso era uma regra que estava dentro dos padrões, dos princípios de Deus. E Jesus, que talvez muito educado, disse assim: fariseus hipócritas. Jesus estava na casa do fariseu, sentado à mesa com o fariseu. E diante deste questionamento do fariseu, ele olha e diz assim: mas vocês são hipócritas mesmo, né? Vocês lavam copos, vocês lavam pratos, vocês lavam panelas, vocês lavam roupa, vocês fazem tudo, mas não lavam o coração de vocês, mas não lavam o interior de vocês. São como sepulturas bonitas, que tem aquela coisa linda, tem até flores, mas por dentro é só podridão. E Jesus começa a refutar todos aqueles conceitos de salvação, de meios, princípios de vida que eles tinham. E Paulo também faz isso, porque eles continuam com essa ideia, eles continuavam com a ideia de que tinham que fazer alguma coisa para receber a salvação. Mas a verdade é que Deus nunca vai exigir um esforço meu e seu. Nunca. Ele nunca vai exigir um esforço para que em troca disso Ele te aceite ou Ele me aceite. Deus nunca fala: faz isso para eu poder te aceitar. Deus não troca, Deus não faz negócio. Então a nossa condição humana
os nossos esforços não trazem até nós a salvação. 1 Samuel 15:22 diz que melhor é obedecer do que sacrificar. E olha que nós estamos num contexto de sacrifícios de animais. Animais eram sacrificados para o perdão dos pecados. Mas Deus vai dizer assim, melhor é obedecer do que sacrificar. E Oséias 6,6 diz também que obediência eu quero, não sacrifícios. Por quê? Porque o povo na época de Oséias, eles ofereciam seus sacrifícios. Eles levavam suas ovelhas, suas cabras, seus animais, seus pombos para ser sacrificado no templo. Mas eles não faziam nada que agradava a Deus. Então Deus disse, eu quero obediência. Eu quero que vocês me obedeçam. Eu não quero sacrifício de vocês. E Jesus vai citar isso em Mateus 9,13, dizendo a mesma coisa. Eu quero obediência. Eu não quero sacrifício. Por quê? Porque os nossos sacrifícios não fazem com que Deus nos aceite, não nos traz a salvação, não nos traz a maior aceitação de Deus, mas sim a obediência. É por isso que os 10 mandamentos se resumem em 2. Então, nós precisamos entender de que o meu esforço humano não me trará salvação. Para eu ser aceita por Deus, para que eu seja salva, eu não preciso fazer nenhum esforço. Basta apenas obedecer a Deus. E a preocupação de Paulo faz todo sentido, porque às vezes, queridos, às vezes nós anulamos o sacrifício de Jesus. Eu vou dar uma oferta, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, Senhor, olha o que eu estou fazendo. Mas não é bem assim. Eu estou lendo um livro muito interessante que tem o título Deus me ama. E eu ganhei esse livro nas férias e comecei a ler. E aí o autor ele diz o seguinte: parece que nós, na vida cristã, com Deus, nós fazemos aquele joguinho de bem me quer, mal me quer. Eu faço uma coisa errada, Deus não gostou, mal me quer. Eu faço uma coisa legal, Deus aprovou, bem me quer. E nós ficamos nesse jogo de bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Mas a verdade é que independente daquilo que você faz, Deus te ama de qualquer jeito. Independente do que você faça ou do que você é, Deus te ama. Se seu filho errar com você, ele errou feio com você, isso vai mudar o seu amor por ele? Se ele te desobedecer, você fala, não faça isso, e ele fizer, o seu amor por ele muda? Mas com Deus é da mesma forma, e é mais além ainda. Porque ele diz que, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu jamais esquecerei. Então Deus nos ama incondicionalmente. Se eu faço, se eu não faço, se eu me esforço, se eu não me esforço, Deus ele me ama. Mas pensa só, não pensa que é tão fácil assim não, viu? Não vai achando que é na qual Deus me ama, tá bom, então eu não preciso fazer mais nada. Não é bem assim, porque o que Paulo coloca é que, para que Deus me ame, isso não depende de um esforço, que eu tenha que pagar promessas, que eu tenho que pagar uma penitência. E nós não precisamos cumprir regras, enfim, tantas outras coisas. E aí, no capítulo 10, versículos 5 e 8, ele diz o seguinte, versículo 5 até o versículo 8, ele diz assim, olha, pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei, foi isso: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Foi isso que Moisés escreveu. Moisés escreveu o quê? Viverá aquele que fizer o que a lei manda. Só que no versículo 4, Paulo vai dizer assim, porque com Cristo, volta aí, tá? No versículo 4, porque com Cristo a lei chegou ao fim. Uau! Com Cristo a lei chegou ao fim. Assim, os que creem é que são aceitos por Deus. Se lá em Moisés eram aceitos por Deus aqueles que faziam o que a lei mandava, agora são aceitos por Deus aqueles que creem em Deus. É outra coisa. É
É outra dimensão. Por quê? Porque com Cristo a lei chegou ao fim. Como assim chegou ao fim? Eu acho que até coloquei isso aqui. Como assim chegou ao fim? Aqui, ó. Com Cristo a lei chegou ao fim. Ou seja, não é a lei que nos justifica diante de Deus, mas Cristo. A partir de Cristo, não é a lei que nos justifica mais. Por isso que depois do sacrifício de Cristo, a lei foi abolida. A lei foi abolida. Porque agora nós somos justificados por meio de Cristo. É Cristo quem nos torna santo. Não é mais a lei. Então, a partir de Cristo, não existe mais lei. E mais, se a justiça é decorrente da lei, então ela não vem através de Cristo. Se ela se dá através de Cristo, logo, ela não é decorrente da lei. Então, aqui elas são incompatíveis. Ou é lei, ou é Cristo. Mas a partir de Cristo, uma coisa só permanece para a salvação, que é o seu sacrifício. Mas agora que Cristo consumou a nossa salvação por meio de sua morte e ressurreição, Ele aniquilou a lei que tinha essa função. Então, a função da lei era trazer salvação. Mas a salvação Cristo já trouxe. Está dando para entender? Está dando para entender? Tudo bem? Estou só na introdução, viu? Então, continuando. Alcançava a salvação quem fazia o que a lei mandava. Mas agora, alcança quem faz a escolha por Cristo. Você está na lei ou está em Cristo? Então, veja só. Romanos 10, versículo 9 ao versículo 15, apresenta sinais de uma escolha por Cristo. Nós não estamos mais na lei. Não é a lei que nos justifica, mas é Cristo. E quando nós tomamos essa escolha, dizemos, eu quero seguir a Cristo, essa escolha apresenta alguns sinais. E nós vamos ver alguns sinais que ela nos traz. Sinais de uma escolha por Cristo. Romanos 9, versículo 10. Vamos ler de novo. Só os primeiros 2 versículos, que diz que o primeiro sinal é a decisão que tomamos. Versículo 9 e versículo 10. Alguém pode ler, por favor? Versículo 9 e versículo 10 de Romanos 10. Um de cada vez. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém. Primeiro sinal que nós apresentamos de uma escolha por Cristo é a decisão que nós tomamos. E aqui, todo aquele que confessou a Cristo, um dia teve essa decisão. Quando ele diz assim, eu quero seguir. Ele teve essa escolha e decidiu seguir a Cristo. Você se lembra do dia em que você aceitou a Cristo? Quem já aceitou a Cristo? Quem já tomou essa decisão? Você se lembra desse dia? Eu me lembro. Com muita clareza. Irmão Silvio balançou a cabeça. Lembra, né, irmão Silvio? São coisas que não dá para esquecer. No dia que eu aceitei a Cristo, querido irmão e irmã, foi uma coisa tão bonita, uma coisa tão grande que aconteceu na minha vida, que eu passei dias e meses que eu não conseguia conter aquela alegria. E olha que eu nasci no lar cristão. Eu ia à igreja desde pequenininha, desde quando me entendia por gente. Eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Minha mãe me ensinou as primeiras palavras lendo Salmos, desde pequena. Mas aos 14 anos foi quando eu tive realmente um encontro com Deus. Dia 31 de dezembro de 1994. Não faz tempo, hein? Faz tempo. 31 de dezembro de 94 foi o dia que eu decidi ao Senhor. Num culto de virada, num culto de final de ano, o pastor pregou uma mensagem e eu fiquei fascinada. Eu falei assim, não, eu preciso tomar essa decisão que eu não tomei ainda. Eu levantei minha mão, fui pra frente, ele orou por mim e eu voltei assim, cheia de gás, correndo falar com minha mãe e falar assim, mãe, você viu? Eu fui na frente, eu aceitei a Cristo, eu aceitei Jesus.
E minha mãe é mulher de poucas palavras. Ela olhou assim e disse: eu vi, minha filha. Só falou isso. Eu vi, minha filha. Mulher de poucas palavras. Você já assistiu aquele desenho do Popeye? Quando ele toma lá suas como que chama? Espinafres, exatamente. Que ele cresce o peito, fica o portão. Eu me senti assim aquele dia. Parece que tinha um gigante dentro de mim. Eu não conseguia me conter de tanta alegria. Você consegue se lembrar desse dia? Traga aí à sua memória o dia em que você aceitou a Cristo. Tente lembrar como foi, o que você sentiu, como você ficou. Essa decisão que nós tomamos na nossa vida, isso marca, queridos. A gente não pode esquecer jamais. É igual data de casamento. É? Não, é melhor. Tem gente que não lembra de data de casamento. Mas enfim, é uma data que nós não podemos esquecer. Sabe por quê? É igual a data do nosso nascimento. Isso que eu queria dizer, viu? Do nosso nascimento. A gente nunca esquece, porque nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Por isso que é um dia especial. Por isso que é um dia maravilhoso. Porque as trevas, a luz de Deus, ela rompeu as trevas que havia na nossa vida. E esse dia foi lindo. Mas para que haja essa decisão que nós tomamos, tem que haver uma confissão de fé. E aí o versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessar que Jesus é Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, o que vai acontecer? Serei salvo. O mais interessante é que ele coloca: se confessar com a boca e crer com o coração. E eu fiquei pensando, falei, crer, se confessar com a boca, crer com o coração. Por quê? E esse versículo, ele não pode ser lido separadamente do versículo 10. É uma poesia judaica. É um trocado de palavras. Um complementa o outro. Por quê? A partir do momento que o texto diz, se a sua boca confessar que Jesus é o Senhor, e no original diz assim: se na sua boca tiver a confissão, abre aspas, Jesus é Senhor, feche aspas, você será salvo. É a confissão de fé mais antiga da igreja cristã. Jesus é Senhor. Porque quando eu digo Jesus é Senhor, eu estou reconhecendo que Ele tem poder para me salvar. Agora, além de confessar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer no coração. É uma fé interior e a confissão pública. Você já viu alguém aceitar Jesus escondido? Não fala para ninguém que eu não sou crente não, viu? Não. A partir do momento que você escolhe Cristo, isso tem que se tornar público. É um ato público, igual um casamento, é igual um batismo. O que mais que tem que ser público? Alguma decisão oficial que tem que sair lá no diário oficial para todo mundo ler. Conversão a Cristo, quando nós decidimos a Cristo, tem que ser algo público. Todo mundo tem que saber: eu quero aceitar Jesus, eu reconheço que Ele é Senhor da minha vida. E aí o versículo 10 diz assim, acompanha aí comigo: porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Então, a ideia é o seguinte, apaga a rede, só para eu ler isso aqui. O versículo 10 diz o seguinte: a boca tem que falar a mesma língua do coração. Por quê? Porque não tem como você dizer: eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, mas se o seu coração não crê, como que você vai expressar isso? Como que você vai colocar isso para fora? Então a conversão a Cristo não tem como esconder, ela é pública. E ali tem um texto muito interessante de Mateus 10, 32 e versículo 33. Eu acho que todos vocês conhecem, mas eu quero que você abra Mateus 10, versículo 32 e 33. Eu quero que alguém leia para mim.
Alguém encontrou? Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, também eu confessarei. Vamos por partes. Conseguiu ouvir? Lê de novo, só. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, ou seja, todo aquele que dizer para todo mundo, Jesus é Senhor na minha vida, é Ele quem manda aqui, o que vai acontecer, Sonelli? também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então é mais ou menos assim, olha. A pessoa chega e pergunta: você é cristão? Sim, eu sou cristão. Jesus é Senhor na minha vida. Então lá no dia do juízo, você vai estar na fila. E aí Jesus vai dizer assim: Deus, Pai, esse aqui eu conheço. Esse aqui eu sei quem é. Porque ele falava para todo mundo que me servia. Agora, se o oposto acontecer, o que vai acontecer? Presta atenção. Mas aquele que me negar diante dos homens, Mas aquele que me negar diante dos homens, dizer não, Jesus não é Senhor na minha vida, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. A confissão pública. Se em algum momento eu ou você negarmos a Cristo diante dos homens, pode ter certeza, Cristo vai nos negar diante de Deus. Vai dizer: isso eu não conheço não. A porta não é essa não, a porta é de lá. Ele vai nos negar. Mas como eu sei que aqui ninguém quer ser negado por Jesus diante de Deus, todo mundo vai confessá-lo. Amém? Eu confesso, Jesus é Senhor na minha vida. Por isso, queridos, que boca e coração estão juntos na decisão por Cristo. É crer, é uma fé interior e é confessar publicamente, dizer: Ele é Senhor na minha vida. A boca tem que falar a mesma língua do coração. Tem que haver harmonia entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu creio e aquilo que eu falo. Amém? Essa é o primeiro sinal de uma escolha por Cristo, é a decisão que tomamos. E a segunda é o acesso que nós temos, versículo 11, 12 e versículo 13. Pode acompanhar aí. Diz assim, olha, versículo 11: porque as escrituras sagradas dizem: quem crê nele não será desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeu e não judeu. Deus é o mesmo Senhor de todos, abençoa a todos generosamente e que pedem a sua ajuda. Como diz as escrituras sagradas, todos os que pedem ajuda do Senhor serão salvos. A segunda coisa é o acesso que nós temos à salvação. Por que Paulo está falando isso? Por que Paulo está dizendo isso que nós acabamos de ler? Exatamente porque eles pensavam que para se ter a salvação, eles tinham que seguir a lei. Eles tinham que ter esforço próprio. Mas ele está dizendo: não, de jeito nenhum. Por quê? Vamos passar aqui. Porque Cristo veio, morreu, ressuscitou e está exaltado, mas também Ele está à inteira disposição de todo aquele que crê. Então, veja só, quando você aceita Cristo, quando você toma essa decisão por Cristo, você não precisa mais de mediador. Você não precisa de mais ninguém para ficar intercedendo por você diante de Deus. Ele te dá livre acesso a Cristo. Você tem livre acesso a esse Deus. Então, porque Jesus pagou todo o preço. E Jesus, quando Ele veio à terra, em Marcos 1, versículo 14, se não me engano, a mensagem de Jesus era o seguinte: chegou o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. E o que quer dizer esse o reino de Deus está próximo? O que passa pela sua cabeça quando nós lemos o reino de Deus está próximo? O texto quer dizer justamente o seguinte: chegou o tempo, o reino de Deus está acessível a todos. Não é apenas para o judeu, é
todo mundo. Para o negro, para o branco, para o índio, para o mulato, para o branquelo, qualquer pessoa. Todo mundo que quiser, para o alto, para o baixo, para o mato, para o outro. Todo mundo que quiser. O reino de Deus está acessível. O reino de Deus está acessível. E o acesso, esse acesso que nós temos a Deus é o seguinte, que nós não ficaremos desiludidos. Algumas traduções dizem, ninguém será envergonhado, mas a ideia é, ninguém vai ser decepcionado. Se a sua escolha é Cristo, você nunca será decepcionado. Amém? Se um dia você escolheu por Cristo, pode ter certeza, você não vai ser decepcionado. E tem um texto que eu queria reforçar esse ponto, que eu gostaria de ler, que eu quero que você abra também, que é Malaquias 3. Malaquias 3, versículo 14 até o versículo 18. Então, olha, um dia uma pessoa falou para mim assim: eu vou seguir a Cristo, eu vou dedicar a minha vida a Deus, mas isso vai dar em quê? E se não der certo? Aí eu li esse texto para ela. Diz assim, olha, versículo 14 até o versículo 18. Olha, achou aí? Vocês dizem, isso é Deus dizendo para o povo, vocês dizem, não vale a pena servir a Deus. Isso é o povo que está dizendo, não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. O povo está dizendo assim, olha, as pessoas injustas, os ímpios, prosperam. Tudo dá certo para eles e nada dá certo para mim, que sou justo, que sigo a Deus. Então não vale a pena. O povo está indignado. Não vale a pena. E Deus está repetindo as palavras. E aí, no versículo 16 diz assim, então, Deus dizendo para o povo, então, os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção o que estavam dizendo. E na presença dele foram escritos no livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. E o Senhor Todo-Poderoso diz, olha, isso é para você. Se você acha que não vale a pena servir a Deus, que você sofre demais, que só quem não é de Cristo que prospera, para você nada dar errado, olha o que Deus está dizendo aqui. O Senhor Todo-Poderoso diz, eles serão meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão meu próprio povo. Eu terei compaixão deles, como o pai tem compaixão do filho, que ele obedece. E mais uma vez, meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Então Deus está dizendo assim, olha, naquele dia do juízo final, onde nós daremos conta tudo que nós fizemos a Deus, aí você vai ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. E aí você vai ver a diferença entre aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. Porque aqueles que não obedecem, o destino deles é o quê? Lago de fogo. Mas o destino daqueles que obedecem a Deus é a vida eterna com Cristo. Então vale a pena sim. Vale a pena. Não adianta dizer que não vale a pena não, porque vale. Então, o acesso a Deus, o acesso a essa salvação é bom demais. Você pode falar com Ele de dia, de noite, de madrugada, no trabalho, em casa, no descanso, onde quer que você esteja. Não precisa marcar hora, não precisa ir a tal lugar, não precisa fazer tal coisa. Basta falar com Ele. Ele está à sua inteira disposição. Não há favoritismo, ou seja, Deus, Ele não escolhe pessoas. Ele não favorece a uns e desfavorece os outros. Pastor não tem acesso especial a Deus não, viu? Tem gente que acha aquela coisa, ó, você que está lá mais pertinho de Deus, né? Parece que é mais chegado dele, olha aí por nós, não tem nada a ver não. Pelo contrário, no dia do juízo final, a
gente vai ser mais cobrado. Porque Jesus chegar assim, e aí as pessoas que eu coloquei na sua mão, o que você fez com elas? A cobrança vai ser muito maior. Nós não temos acesso especial, acesso VIP, não. Todos nós temos acesso a essa salvação. Todo aquele que crê. O primeiro sinal é a decisão que tomamos. O segundo sinal é o acesso que temos. E o terceiro e último sinal é a missão que recebemos. Versículo 14, versículo 15. Alguém pode ler? Romanos 10, versículo 14, versículo 15. Fala da missão que nós recebemos. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Se você toma decisão por Cristo, você tem acesso a essa salvação. Mas você, no exato momento, você recebe uma missão. E é essa missão que Paulo está falando. Se, para serem salvos, e aí Paulo apresenta uma preocupação enorme, porque ele sabe que pessoas, muitas pessoas do mundo da época ainda não tinham ouvido falar de Cristo. E ele fala, se para serem salvos, os pecadores têm que invocar o nome do Senhor, e aí ele faz a pergunta. O primeiro... Onde que eu tô? Ele faz a pergunta: como invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, como as pessoas vão dizer Jesus é Senhor, se elas não creem que Jesus é o Senhor? E aí Paulo continua na outra pergunta: e como crerão naquele de quem não ouviram? Ou seja, para eles crerem que Jesus é o Senhor, eles têm que ouvir. Alguém tem que chegar e falar para eles: olha, Jesus é o Senhor. E continuando: e como ouvirão se não houver quem pregue? Ou seja, para haver pessoas, para haver ouvinte, tem que haver aquele que anuncia. Se a pessoa precisa ouvir, eu tenho que anunciar. E aí Paulo começa essas questões de como ouvirão se não houver quem pregue. Ele vai mais longe ainda: e como pregarão se não forem enviados? E aqui ele fala dele mesmo. Ele diz: como que eu vou anunciar a essas pessoas se eu não for enviado? E quando eu leio isso aqui, eu vejo que Paulo apresenta uma angústia, porque o desejo de Paulo é que ele fala assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele se sente angustiado quando ele vê que pessoas precisam ouvir e essas coisas não estão acontecendo, o Evangelho está sendo anunciado. Então, ninguém anuncia a mensagem se não houver ouvintes. Mas tem muitas pessoas que precisam ouvir, e nós que precisamos anunciar essa mensagem. Então, tem uma frase que eu queria ler com vocês, que diz assim: olha, você é a boca, você é os pés e as mãos de Jesus. Você vai aonde ele não foi, mas quer ir através de você. Entendeu? Sabe aquela música que nós cantamos? Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, anunciando o reino de Deus. Olha, a música começa com um texto bíblico literal, que Jesus percorria por todas as cidades, aldeias, anunciando, curando, pregando o Evangelho, curando o enfermo, pregando a mensagem de salvação. Cristo já morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Mas tem muitas pessoas que ainda não foram curadas, que ainda não foram restauradas, que ainda não receberam a salvação. E nós somos a boca dele aqui na terra. Nós somos as mãos dele aqui na terra. Nós somos os pés de Cristo aqui na terra, para anunciar a boa nova de salvação.
E certo dia eu ouvi um pastor que trabalha numa favela do Rio de Janeiro dizer o seguinte, que ele estava numa reunião de pastores e foi divulgada ali uma viagem para Israel. E lá em Israel eles iam passar por onde Jesus passou, né? Eles iam conhecer toda aquela região de Israel, aquela coisa mais linda. Só que ele não tinha dinheiro. Ele não tinha dinheiro para ir. E ele chegou em casa triste, disse: Senhor, eu queria tanto ir lá em Israel. Já pensou? Eu lá em Israel, no lugar onde você foi, as ruas que Jesus pisou, o lugar onde Jesus foi crucificado, que coisa maravilhosa. Eu queria tanto ir lá. E ele ficou indignado, porque ele não tinha dinheiro, não tinha condição para ir. E no meio daquela aflição, Jesus disse para ele assim: Pedro, você está onde eu não fui. Você fala com pessoas com quem eu não falei. Você estende as mãos e abençoa as pessoas que eu não abençoei. Eu preguei para aquele povo, mas hoje eu faço através de você. Você está em lugar em que eu nunca estive, mas eu estou através de você. Você está onde você está, porque Deus colocou você lá. Seja a boca de Jesus, seja as mãos de Jesus, seja os pés de Jesus, seja os olhos, e cumpra essa missão. Nós precisamos cumprir essa missão. Amém, queridos? Nós aceitamos a Cristo, nós tomamos essa decisão, nós temos acesso a essa salvação, mas agora nós precisamos colocar isso adiante. Nós precisamos cumprir a nossa missão. Ser boca de Deus, ser as mãos de Deus. Aquela pessoa que não conhece a Cristo, que está do seu lado, é responsabilidade sua anunciar Cristo. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos repetir essa frase juntos? Apaga aí, Regis. Vamos repetir juntos essa frase? E no lugar que estiver você fala eu. Vamos lá? 3 e... Eu sou a boca, sou os pés, sou as mãos de Jesus. Eu vou aonde Ele não foi, mas quer ir através de mim. Amém?